Começar a gravar e bom dia, gente, e a paz do Senhor para todos vocês. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo de Apocalipse, certo? No capítulo 19. Como já dito antes, a gente estudou. Hoje é 16 de agosto? É, é isso mesmo, então está certo. Como já dissemos antes, o livro de Apocalipse é um livro que se divide em 7 sessões distintas e paralelas que recontam a mesma história, como vocês estão vendo aí, certo? Nós já estudamos as 5 primeiras sessões, lembrando que a primeira sessão, só quero falar com relação à primeira sessão, nós estudamos ainda no nosso congresso. Creio que quem estava no congresso lembra que nós separamos vocês, pedimos para que vocês fizessem grupos e cada grupo ia estudar uma determinada igreja, que são os 7 candeeiros. Em Apocalipse, capítulo 1, acho que verso 7, a gente já vê o primeiro anúncio da volta de Jesus. Hoje nós estamos estudando o final da penúltima sessão, que é a sexta sessão, que fala justamente da queda da Grande Babilônia, que o capítulo 18 inteiro fala sobre essa queda, certo? E agora também das bestas, no capítulo 19, vai mostrar qual o destino dessas duas bestas, certo? Quem são as duas bestas? O falso profeta e o anticristo, essas são as duas bestas, ok? Como é o título do capítulo 19 que a gente vai estudar agora, certo? O título do capítulo 19, como vocês veem aí na imagem, é a celebração que acontece nos céus, certo? Pelo casamento do noivo e a vitória do cordeiro, certo? A vitória de Jesus Cristo, por isso que eu disse que o capítulo 19 é graficamente um dos capítulos que demonstram de forma mais bela o retorno de Jesus. Ok? E aí os céus celebram essa vitória, esse casamento do Cordeiro, com um triunfo majestal de Jesus, certo? Sobre todos os seus inimigos. Então, fala justamente exatamente desse momento em que Jesus retorna. É o exato momento do retorno de Jesus. Logo depois de todo aquele período de tribulações, de lutas, é o momento exato do seu retorno. Sobre o que a gente já viu, certo? O livro de Apocalipse conta essa história da redenção, como eu disse a vocês, é uma história de recapitulação. Ele conta e reconta essa mesma história da redenção, desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda, que é isso que a gente vai ver agora no capítulo 19, certo? Com o seu retorno e a consumação de todas as coisas que a gente vai ver a partir do capítulo 20, né? Que é justamente o final de todas as coisas. E uma das coisas interessantes no livro de Apocalipse é quando João já diz o propósito do livro, né? Quando o anjo diz a João e diz a João, escreve as coisas que tem visto, ou seja, tudo aquilo que estava acontecendo no seu contexto imediato, a perseguição de Roma, os imperadores romanos, que ele colocou como sendo naquele momento a própria figura do anticristo. Como eu disse, existem muitos anticristos no mundo, e João já se referiu ao imperador Domiciano na época, que mandou colocar ele dentro de um caldeirão com água fervendo, como um dos anticristos. As que são, as que estavam acontecendo, as que são na ideia de que a igreja estava sendo perseguida, a igreja estava sendo massacrada, pessoas estavam sendo martirizadas por causa do nome de Jesus, e as que são depois dessas coisas iam de acontecer, que é o triunfal retorno de Jesus Cristo à Terra, certo? Logo, a gente precisa compreender que o estilo literário do livro, e sempre que a gente vai ler um livro na Bíblia, a gente precisa entender qual é o seu estilo literário para não formar doutrina em cima de histórias, certo? A gente compreende que o livro, que a Bíblia, ela se divide em 5 estilos literários. Eu vou citar só os livros históricos, né? Primeira Reis, Segunda Reis, no Antigo Testamento, Primeira Samuel, Segunda Samuel são livros históricos. Os livros poéticos, como Provérbios, Salmos, as cartas, que são cartas para nós prescritivas, elas prescrevem doutrinas para nós, e o apocalíptico, né? O estilo literário apocalíptico,
que a gente vai encontrar no Antigo Testamento, por exemplo, Ezequiel e Daniel, e no Novo Testamento, exatamente o livro de Apocalipse. Então, o estilo literário vai definir a forma como você vai fazer a leitura daquele livro e a sua compreensão, certo? Então, o livro de Apocalipse, por ter esse estilo literário, ele não pode ser lido de forma linear. Ou seja, é um livro com começo, meio e fim. Não é. É um livro que conta a história do triunfo de Jesus, mas conta essa história em 7 sessões paralelas e progressivas, certo? No qual essa mesma história é contada. A sexta e última sessão vai retratar a queda da Grande Babilônia, das bestas e o triunfo do Cordeiro, simbolizado pelo casamento com quem? Com a sua noiva, que é a igreja. Ok? Então, isso é bem importante da gente entender para que a nossa leitura do livro seja uma leitura compreensiva, para que a gente não crie bichos de 7 cabeças na leitura do livro, como, por exemplo, ultimamente estavam dizendo que aquela guerra na Síria seria o cumprimento de tal profecia, e as pessoas acabam querendo desenhar todo o retorno de Jesus, colocando Jesus em caixinhas, dizendo que tem que ser assim, assim e assim. Beleza? Mais um pouquinho da recapitulação exatamente dessa sessão que a gente está estudando, que é a sexta sessão, certo? Os capítulos anteriores, ou seja, o 17 e o 18 dessa sessão, traz a nova perspectiva da batalha que foi estabelecida por Deus aonde? Lá no Éden. Ou seja, essa batalha com o dragão, que é um dos inimigos de Deus, que é o diabo, ela foi estabelecida lá atrás, né? Quando diz que porém inimizade entre ti e a mulher. E a gente estudou isso bem direitinho no capítulo 17, mostrando essa inimizade, mostrando a derrota de Satanás, as 3 vezes que ele foi fragorosamente derrotado. Então, o diabo inicia sua batalha desde então, certo? Mas ele inicia a batalha e é derrotado, como eu acabei de dizer, por 3 vezes. E sabendo que resta para ele pouco tempo, certo? Ele ajunta para si aliados, que são as 2 bestas, que eu acabei de citar, e a grande Babilônia, que é essa a qual capítulos 17, 18 e 19 retrata de forma tão profunda, mostrando a sua queda, certo? Dos 3 inimigos, a grande Babilônia é o inimigo que o autor gasta mais tempo descrevendo a sua queda, para mostrar a malignidade que existe nela, né? Ela é extremamente má, tanto que ela vem montada em uma das bestas, ok? E aí essa sessão iniciada no capítulo 17 vai mostrar a derrota destes aliados de Satanás, mostrando inicialmente no capítulo 17 quem é essa Babilônia, que é retratada como meretriz para imitar a igreja e a forma que ela é destruída, certo? Como eu falei para vocês, ela não imita a igreja somente nisso, ela tenta imitar a igreja em todos os aspectos da igreja, né? Se a igreja é a noiva, ela é a mulher. Se a igreja ela é pura, se a igreja é virgem, ela é meretriz. Se a igreja é a nova Jerusalém, ela é a grande cidade. Então, ela está sempre fazendo essa forma de querer imitar a igreja para enganar todos. Se possível, fosse até os próprios eleitos. Isso capítulo 17. No capítulo 18, essa meretriz é retratada de outra forma e agora ela é a grande cidade simbolicamente representada, que simbolicamente representa o sistema político, como eu disse a vocês, todo o sistema político está imerso nas doutrinas dessa grande meretriz, né? Sistema político e econômico, que se juntam à falsa religião por meio do falso profeta. Mas que, como vimos anteriormente no capítulo 18, eles entram em colapso, inclusive abandonam a grande meretriz quando esta cai e passam a ser destruídos pelo sopro do Cordeiro. Tudo isso a gente vai ver também, ok? E aí a gente vai entrar especificamente no capítulo 19, vamos ver a divisão do capítulo 19, e aí a gente vai fazer a leitura do capítulo 19 e eu vou fazer a leitura dele de acordo com a divisão. Então a gente vai ler só
os 6 primeiros versos, depois a gente lê do 7 ao 10 e por último a gente lê a última parte, certo? Esse capítulo retrata ainda a queda, ou seja, desde que começou o capítulo 17 até agora, vem falando dessa queda. Mas diferente dos anteriores, que mostraram a reação dos aliados mediante essa queda, lembra que eu falei que esses aliados, o falso profeta, representando o sistema religioso, e a besta que emerge do mar, representando o poder político e econômico, ao verem a grande Babilônia caindo, abandonam ela, certo? Inclusive, todos os ímpios que seguiram esse sistema também vislumbram essa queda. Todos ficam estarrecidos com essa queda, começa a haver um colapso, ou seja, começa a haver uma guerra interna entre eles, e isso é justamente essa reação que há na Terra. Agora, o capítulo 19 retrata essa mesma queda, só que mostrando a reação nos céus, entre os santos e os anjos, que glorificam a Deus por conta desta queda. Então, há uma diferença aí, ó, há uma diferença de perspectiva. A perspectiva do capítulo 17 e 18 é a reação da queda da grande Babilônia na terra. Como é que aqueles que estão na terra reagem a isso? E o capítulo 19 vai mostrar essa mesma queda, mas agora a reação daqueles que estão nos céus, diante do Cordeiro, diante do trono do Cordeiro, e como eles reagiram a essa queda, tá? Então, a divisão do capítulo é dos versos 1 a 6, a gente vai ver os céus celebrando o triunfo de Deus sobre a grande meretriz. Dos versos 7 a 10, esses céus celebram o quê? O casamento, as bodas do Cordeiro com sua noiva. E, por fim, a terceira parte do capítulo 19, que vai dos versos 11 a 21, nós encontraremos os céus que se abrem para a vinda triunfal do noivo. Como eu disse a vocês, o capítulo 19 é um capítulo que vai mostrar exatamente essa volta mais gráfica do retorno de Jesus Cristo. Vamos fazer a leitura de acordo com essa divisão, certo? Então, a gente vai ler agora só os primeiros 6 versos para a gente compreender e a gente vai fazendo essa leitura de acordo com, na medida que a gente for avançando no estudo do capítulo. Eu ia abrir o microfone, mas para a gente não perder mais tempo, eu vou fazer a leitura. Vocês abram suas Bíblias aí no capítulo 19, que diz. Oi? Então, como Janaína sugeriu, eu vou pedir então para que vocês leiam. Deixa eu abrir aqui o microfone. Apertei o botão errado. Vamos lá. Abre para todos. Eu vou pedir para a primeira pessoa que está aqui na minha lista. Bia, por favor, abra seu microfone e faça a leitura desses versos de 1 a 6, tá bom? Tá bom. 1. Depois dessas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os juízos, pois julgou a grande prostituta, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez: Aleluia! E a sua fumaça sobe para todo o sempre. Os 24 anciões e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está assentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Aí, o 5. E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem ao nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Amém. Então, ó, essa primeira leitura, né, é referente justamente à primeira parte do livro, ok? Que a gente vai agora dar a entrada, que fala exatamente
dos céus que celebram o triunfo de Deus sobre a grande meretriz, né? A gente vê justamente todo o céu, não somente o corpo da igreja que está no céu, como também todos os anjos que estão no céu, celebrando esse triunfo de Cristo, do Cordeiro, do próprio Deus sobre a meretriz. E aí no verso 1, a gente vê e depois dessas coisas, o autor dizendo, e depois dessas coisas, ouvi do céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia, aleluia, a salvação, a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus, certo? Voz de uma grande multidão, né? João estava de fato ouvindo agora essa voz de uma enorme multidão que se encontrava no céu. E aí, quando voltamos à leitura do texto, eu não sei se vocês se lembram, quando a gente estudou o capítulo 18, a gente falou que o capítulo 18 era dividido por vozes. Só que no capítulo 18 a gente viu as 4 primeiras vozes e ficou faltando 3 vozes, que vai do verso 1 ao verso 11. A gente não vai se ater às vozes, porque a divisão do capítulo ela não faz essa divisão das vozes. Então, só vou dizer, essa é a quinta voz, a sexta voz e a sétima voz, completando as 7 vozes que foram ouvidas, certo? Então, essa é exatamente a quinta voz. E aí você vê essa quinta voz mandando a igreja se alegrar, mandando os céus como um todo se alegrar. E aí ele cita quem ele quer que se alegre. Ele diz, vós céus, santos apóstolos e profetas, ou seja, ele pega tanto o Novo como o Antigo Testamento. Perceba, ele chama para si nessa voz a igreja de todos os períodos da igreja, tanto do Novo como do Antigo Testamento. Ou seja, todo o povo de Deus é chamado a celebrar por causa da queda da grande Babilônia. E aí, nos versos seguintes, a gente vai vislumbrar essa alegria, esse triunfo e essa festa que há no céu por conta desta queda, certo? Então, essa é a quinta voz que é ouvida. E aí ele diz no verso 2, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Isso é bem interessante mais uma vez, por quê? Porque você percebe que os céus, mais uma vez, celebram a justiça de Deus que está sendo derramada sobre a terra. Lembra quando a gente falou do até quando, Senhor, e até hoje a gente clama por essa justiça. A gente se pergunta, cadê a justiça de Deus? O ímpio sempre pergunta, cadê Deus? Por que Deus não faz justiça? Só para trazer para o nosso contexto, recentemente você viu uma menina de 10 anos de idade, que está grávida, e que foi abusada pelo seu tio, e que era abusada desde os 6 anos de idade. Então, a primeira pergunta, principalmente, que o incrédulo faz, que aquele que não crê no poder de Deus faz, e que até às vezes até a gente mesmo faz, como Abacuque fez, Senhor, cadê a tua justiça? Por que tu não exerces justiça? E aí fica aquela falta de resposta dos céus, porque a gente não vê, né? A gente é muito imediatista e a gente quer ver a justiça de Deus sendo exercida. Até às vezes a gente se acha melhor do que Deus de forma muito ímpia e diz: ah, se eu fosse Deus por 5 minutos, eu ia consertar o mundo. Mas não. Deus está retendo a sua justiça e retendo a sua ira, porque ele ainda sabe que existem pessoas que serão alcançadas pelo poder do Evangelho. Mas no final, no grande dia, ele vai derramar da sua justiça. E aí diz: vai julgar a grande prostituta. E essa justiça, e é esse julgamento que é motivo de celebração nos céus. Né? Isso é justamente centrado no atributo da justiça de Deus, que é derramada sobre todos aqueles que não serviram. Certo? Por isso que diz, ele vingou. É uma palavra bastante pesada. Ele vingou, ele trouxe vingança. Então, nos lembremos que Deus ele é justo e que ele não deixa impune, gente, nenhum dos pecados, certo? Ele vinga os pecadores. E nós somos também pecadores, mas nós não receberemos a vingança e a ira de Deus, porque nós somos já justificados pelo sangue do Cordeiro. Então, ele nos lava com seu sangue, certo? Ele nos purifica com seu sangue. Beleza? Por quê? Porque ele é santo.
e porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança. Eu darei a recompensa, diz o Senhor, certo? Então ele há de julgar o seu povo. Por isso que Hebreus 10 diz, né? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, os céus celebram justamente esse atributo de Deus, o atributo da justiça, certo? E outra vez diz, aleluia, certo? É realmente festa no céu. Aleluia. E a fumaça dela, de quem? A fumaça da grande Babilônia sobe para todo o sempre. Gente, o que significa dizer isso? A fumaça que sobe, a fumaça da destruição, a fumaça dessa ira de Deus que vai arder sobre todos os ímpios. Essa condenação da grande meretriz, ela é final e eterna. E não haverá segunda chance, certo? Como eu já tinha dito, a porta da graça se fechou. Não há mais segunda chance. Não haverá mais misericórdia. Diferente das trombetas em que é a ira de Deus misturada com a misericórdia, desculpem essa zoada externa, certo? Nesse momento não há mais misericórdia, certo? Será somente a mais pura ira de Deus derramada sobre todos os ímpios. E aí o verso 4 a gente vê falando sobre os 24 anciões, certo? Quem são esses 24 anciões? A gente já estudou isso anteriormente, lá no princípio, né? E esses 24 anciões é justamente o símbolo da igreja, certo? Tanto do Antigo como do Novo Testamento. Lembra que a voz chama justamente os apóstolos, representando a nova aliança, e os profetas, representando a antiga aliança. Então, os 24 anciões, como vocês já sabem, é a representação da igreja, tanto do Antigo como do Novo Testamento. No Antigo Testamento, uma filiação mais nacional, que era um povo judeu, representada pelas 12 tribos. E o Novo Testamento, os apóstolos, com o fundamento da sua doutrina, o fundamento dos apóstolos, certo? Os 4 animais, também a gente já estudou, é a representação simbólica dos seres angelicais, e a gente já estudou anteriormente isso, certo? Aqueles 4 animais, um com o rosto de boi, outro com o rosto de leão, e aí a gente estudou isso anteriormente, certo? E a ideia de que há um Deus sentado no trono, certo? Deus, ele governa todas as coisas e sempre governou, certo? Muita gente acha que o mundo está à deriva. Inclusive, uma visão dentro do contexto evangélico, acredita que Deus criou todas as coisas, certo? Ele é um Deus criador, mas aí ele tirou a sua mão da criação e deixou os homens à deriva. Mas não, nós não cremos nisso, porque a Bíblia o tempo todo mostra que Deus está no controle de todas as coisas, certo? Ele está governando tudo de forma poderosa, certo? E soberana. Nada do que acontece no mundo acontece alheio à vontade de Deus, certo? Beleza? Gente, a gente vai ouvir um barulhinho aqui agora. Vai ser 10 segundinhos. Calma. Pronto, vamos voltar. Era só para não estar falando com esse barulho, que aí eu acabo desconcentrando também. Beleza? Tudo bem, meu amor. Tá grávida, você pode. Então, gente, é isso. Nada acontece alheio à vontade de Deus. E aí a gente escuta agora a sexta voz, né? E essa voz sai diretamente do trono e diz: Louvai o nosso Deus, vós, todos os servos, e vós os que o temeis, assim pequenos como grandes. Então, essa é a sexta voz já, né, que a gente escuta desde aquelas primeiras vozes que foram ouvidas no capítulo 18. E, mais uma vez, exaltação. Exaltação ao Deus que reina, exaltação ao Deus que governa, exaltação ao Deus que faz todas as coisas soberanamente de acordo com a sua expressa vontade. E por fim, né, esses céus celebrando o triunfo de Deus sobre a grande meretriz, a gente vê o último verso que diz: E ouvi como a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia!
pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Ele reina, ele não reinará. Nós já vivemos o reino de Deus hoje, trazendo para o nosso contexto. Cristo, quando subiu aos céus, lá no capítulo 5 de Apocalipse, você vê que ele tomou o livro da mão de Deus e se assentou no trono. Então, ele já reina, ele já governa todas as coisas. Não sei se acabou o tempo. Isso é o final do tempo, meu Deus? Não, continua, né? Continua, beleza. Certo, gente? Então, agora a gente escuta a última voz. A voz que é ecoada de uma grandíssima multidão. E quem é essa multidão? É a comunidade dos salvos. E ela é incontável, certo? Para a perspectiva de João, ele vê uma multidão de pessoas. Para a perspectiva de Deus, ele sabe exatamente o número daqueles que irão de ser salvos. Por isso que a gente vê a ideia lá simbólica dos 144 mil selados, porque Deus sabe exatamente o número daqueles que hão de alcançar a salvação por meio do sangue de Jesus. Então o apóstolo ele não consegue enumerar essa multidão, certo? Ele somente vê uma grande multidão exaltando o nome do Senhor, certo? E exalta Deus de forma tão poderosa que João usa o simbolismo do som de muitas águas para descrever esse momento, certo? É um momento de intenso louvor e de intensa alegria. Simplesmente porque eles viram um atributo de Deus sendo exaltado por meio da sua ira derramada sobre os ímpios. E agora a gente vai para a segunda sessão. Eu vou abrir novamente o microfone de vocês para a gente ler essa segunda sessão, que vai dos versos 7 a 10. Vamos fazer essa leitura agora com Cibele, que é a próxima daqui da lista. Tá me ouvindo, Cibele? Tô ouvindo. Pronto, então vamos fazer essa leitura. Versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dada vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve: Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Seu conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Pronto. Então, essa é a segunda parte, certo? E essa segunda parte eu só vou silenciar aqui vocês para a gente dar continuidade a essa segunda parte, certo? São os céus celebram agora o casamento do noivo com sua noiva, certo? E a gente vai ver isso de forma também bastante gráfica a partir desses versos do 7 ao 10, certo? Que diz, regozijemo-nos, ou seja, alegremo-nos, celebremos esse momento, vamos dar glória. Por quê? Porque são vindas as bodas do Cordeiro, o casamento. E a sua esposa já se aprontou. Gente, quando o apóstolo João escreveu esse texto, ele escreveu esse texto tendo como pano de fundo a ideia que se tinha do casamento hebraico e não do nosso casamento hoje, esse casamento ocidental que a gente vê hoje, certo? A ideia de João era o casamento hebraico. E como é que era dividido o casamento hebraico? Ele era dividido em 3 etapas, que era o noivado, propriamente dito, certo? A apresentação e a cerimônia. Alguns teólogos dividem em 4 momentos, certo? E historiadores, porque é um momento, um fato histórico. Mas a apresentação e o outro momento, eles são basicamente a mesma coisa. Então, como era que se dava o casamento hebraico na época? Para que a gente possa compreender por que João faz esse paralelo entre o casamento, certo? E esse encontro de Cristo com sua noiva, de Cristo com a igreja. Qual a ideia do paralelo? Vamos lá. O que era o noivado judaico na época, certo?
o casal era prometido um para o outro, certo? Muito por decisão dos pais, ou seja, eram os chamados casamentos arranjados, certo? E isso era feito diante de algumas testemunhas. Então, por exemplo, quando Maria foi prometida a José, muito provavelmente isso aconteceu entre as suas famílias, certo? E o noivado era algo que era levado tão a sério que ele não poderia ser desfeito senão por meio do divórcio. Não é à toa que José, quando descobre que Maria está grávida, ele não a denuncia, porque ali aconteceria um divórcio, e um divórcio por motivo de traição, teoricamente, e Maria seria ali apedrejada por se encontrar grávida ainda no período de noivado. Então José, ele quando descobre, ele diz: vou me ausentar, vou fugir, vou desaparecer para não fazer com que Maria, a quem ele amava, né, por essa atitude dele, qualquer outro homem a denunciaria, mas ele não, ele decidiu se esconder, certo? E em alguns casos, esse noivado acontecia com os dois ainda crianças. Então, eles eram prometidos ao casamento, em muitos dos casos ainda criança. Tanto que quando o anjo visita Maria, e alguns indicam que Maria tinha entre 15 e 17 anos. Então, assim, era uma moça ainda, uma adolescente praticamente, mas já prometida em noivado a José, certo? Então, esse era o noivado. E como eu disse, era algo sério já, que só era desfeito por meio do divórcio, certo? Após o noivado vinha a apresentação. E essa apresentação era a celebração da festa do noivado. Então, o noivo munido de seu dote, ou seja, quando acontecia o noivado, o papel do noivo era começar a ralar e trabalhar para adquirir o dote, ou seja, para entregar o dote aos pais da sua noiva. Então, ele tinha que ralar muito. Então, quando ele conseguia, através do seu trabalho, juntar dinheiro para ter a posse desse dote, então começava-se a celebração da festa do noivado. E ele, munido do seu dote, seguia para a casa da noiva. Mas isso com muita festa, com muita celebração. Enquanto ele seguia para a casa da noiva, esta começava a se preparar, né? Chamava suas amigas e começava a se preparar, a se enfeitar, a se adornar para a chegada do seu noivo. E ele seguia para a casa dela e ia convidando os seus amigos no meio do caminho. À medida que ele ia seguindo para casa, ele ia convidando os amigos para, no final de tudo, fazer essa grande celebração de festa que podia durar de 7 a 14 dias, certo? E aí você entende as bodas, a parábola das 10 virgens, né? Porque como dura de 7 a 14 dias, esse noivo podia se demorar um pouco mais. Né? No 7º dia, ele pode chegar hoje, ele pode chegar amanhã, ele pode chegar. Só que acabou se prolongando e elas acabaram dormindo, certo? Por conta desse período da festa. E, por fim, a cerimônia, que é quando o noivo finalmente chega na casa da noiva. Lá ele faz os votos matrimoniais e, por fim, ele a toma dos pais dela e a leva para a sua casa. E ali é realizada as bodas do casamento, certo? As mesmas bodas do casamento onde Jesus realizou seu primeiro milagre lá no Evangelho de João. Você vê isso. E aí, quando João ele fala do casamento hebraico, ele fala justamente nesse paralelo. O noivado é quando Cristo na cruz derramou seu sangue em favor de muitos e nos comprou e nos fez uma promessa que por meio do seu sangue nós seríamos salvos e regenerados, certo? Há um compromisso ali. Deus fez um compromisso conosco através do seu Filho na cruz do Calvário, certo? Foi uma decisão de Deus, certo? O mesmo paralelo do noivado em que os pais decidem, certo? O noivado. Aqui, o noivado de Cristo com a igreja é uma decisão de Deus, ok? E aí, essa apresentação, essa celebração, é esse momento de espera. É esse momento que nós estamos hoje, aguardando o retorno do noivo, aguardando, ele está convidando os seus. Muitos já estão sendo chamados para celebrar com ele nos céus, mas vai chegar um momento em que finalmente ele vai se apresentar para sua noiva de forma gloriosa,
Mas enquanto ele não chega, a sua noiva se adorna. E se adorna com vestes de justiça, com vestes de louvor, certo? Com santidade, com busca pela sua presença nas nossas vidas. Esse é o momento da apresentação. É o já e o ainda não da igreja. Nós já estamos em Cristo, mas ainda não de fato, de verdade, olhando o noivo, olho a olho, face a face. E por fim, gente, é o que o capítulo 19 fala. É o momento da celebração. É o momento em que o noivo chega finalmente para finalizar esse momento, dar os seus votos matrimoniais e nos tomar, assim como o noivo fazia, que chegava na casa da noiva e tomava ela dos seus pais, Cristo virá como noivo e nos tomará para si, para morarmos eternamente com ele nos céus. Então você consegue visualizar o que é que João estava querendo dizer quando ele dizia bodas do Cordeiro. Ele tinha esse esquema na cabeça dele para dizer: nós aguardamos a vinda do noivo, do nosso noivo Jesus Cristo, certo? E é interessante é que o texto também diz: e a esposa se aprontou, certo? A igreja tornou-se noiva de Cristo pela escolha soberana de Deus na eternidade, como diz Efésios 1:4, que diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ok? Então, nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Hebreus 13:20 também diz algo muito parecido, que diz: ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos ao nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Esse texto não tem nada a ver, não sei nem por que ele está aí, certo? Mas o texto de Efésios 1:4, ele mostra claramente isso. Essa esposa que se apronta, ela foi eleita, ela foi escolhida, ela foi tomada pelo Senhor antes da fundação do mundo. Então, nossos nomes estão escritos no livro da vida antes da fundação do mundo, certo? E diz que ela se aprontou para receber o noivo. Mas com que ela se aprontou? Que tipo de veste essa noiva vestiu? Aí a gente vai ver esse tipo de veste no verso seguinte, que diz: e foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Gente, quando você lê isso, você pensa que a nossa salvação ela se dá por meio de obras, quando diz justiça dos santos. Mas essa justiça dos santos é as vestes que a noiva tem, é as vestes com que ela se adorna para receber o noivo. E quem deu essas vestes a ela? Foi o próprio Senhor Deus. Diz, e foi-lhe dado. Então, perceba esse contraste com o verso anterior, que diz que a noiva se aprontou. Fica parecendo que ela mesma já tinha as suas vestes. No entanto, aqui diz que ela recebeu essas vestes de justiça. Logo, a gente entende que essas obras de justiça por nós praticadas, exemplo, santificação, perdão, amor, não são inerentes da nossa natureza, mas procede de quem? De Deus. Ou seja, a beleza da noiva não procede dela mesma, mas de Deus. Olha que coisa linda. Então, esse linho fino, puro e resplandecente, essas vestes de justiça que são as vestes da noiva, são recebidas do próprio Deus, que são através dos atos de justiça praticados não por nós mesmos, mas pelo nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Certo? Essas vestes de justiça que nós recebemos do Senhor. Então, há celebração no céu justamente por conta desse encontro, deste casamento. E disse-lhe mais: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas coisas são verdadeiras palavras de Deus. Gente, quem são os bem-aventurados? São aqueles que são chamados à bodas do Cordeiro. A igreja é a comunidade dos salvos. Ninguém é igreja sozinho. Eu, Rafael Nunes, não sou igreja se eu não estiver inserido na comunidade dos salvos.
Nós só somos noiva do Cordeiro quando estamos inseridos no corpo de Cristo, que tem na diversidade de seus membros a unidade da igreja. São esses os salvos, os chamados incondicionalmente pelo Senhor. Rafael, por que incondicionalmente? Porque ele nos chamou e não estabeleceu nenhuma condição para que nós fôssemos salvos, certo? Cristo não disse, vocês têm que se santificar para serem salvos. Cristo não estabeleceu nenhum ato de justiça praticado por nós para que nós fôssemos chamados. Esse chamado é incondicional, é um amor incondicional de Deus por nós. E quem são esses chamados? Somos nós. Olha só o que diz em 1 Reis 8:53. Pois tu para a tua herança os elegestes de todos os povos da terra, como tens falado pelos ministérios de Moisés, teu servo, quando tiraste os nossos pais da terra do Egito, diz o Senhor, certo? Ele nos elegeu para a sua própria herança. O texto de João também diz, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. E o 19 do mesmo capítulo também diz, de João 15, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso que diz, bem-aventurados aqueles que são chamados, escolhidos. Por isso é que o mundo vos odeia. Então, nós fomos chamados e escolhidos de forma incondicional pelo Senhor, certo? O texto de 2 Tessalonicenses 2,13 é bem interessante. Olha só o que diz em 2 Tessalonicenses 2,13. Pulando só um pouquinho já aqui o texto. Diz assim, ó. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e da fé e da verdade. Por isso, gente, que quando eu falava lá, até que o último eleito seja escolhido, não, acabou não. Até que o último eleito seja escolhido, Deus já sabe quem vai ser este. Então, nosso papel é pregar o Evangelho. O papel do Espírito Santo é convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. Não cabe a nós tentar convencer ninguém. É o Espírito Santo de Deus quem convence os homens do pecado, da justiça e do juízo. Ok? Então, eu não vou ler o resto das referências, mas é só para você ter a ideia de aqueles que são chamados de forma incondicional pelo Senhor. E vamos seguir no texto, no verso 9, para a gente finalizar essa segunda parte que diz: E eu lancei-me a seus pés para adorar, mas ele disse-me, olhai e não façai tal coisa, sou teu conservo e de teus irmãos. Gente, isso mostra como o nosso coração é idólatra, certo? Como o nosso coração gosta de criar ídolos, de criar pessoas para nós adorarmos. Como é fácil a gente se ajoelhar diante de coisas, de objetos e de pessoas. E eu lancei-me, ou seja, João, assim que viu o anjo pronunciando essas palavras, João se lançou e foi adorar o anjo, certo? E aí o anjo vai e diz, não faça tal coisa, não faça essa loucura, eu sou apenas o teu conservo. A nossa adoração tem que ser diante da majestade de Deus, certo? Por causa do esplendor dessa mensagem, João se prostra. Mas a nossa adoração tem que ser somente ao Senhor, certo? E por que o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia? Da profecia porque nós encontramos Cristo refletido em toda a palavra de Deus, certo? O tema central da profecia é Jesus Cristo de Nazaré. E o tema central da pregação no Novo Testamento é o Evangelho, ou seja, a boa nova do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? E aí, gente, eu não sei se
Acho que 2 pessoas caíram, foi Érica. E aí a gente vai fazer agora a leitura da última parte, tá? A última parte, que vai dos versos 11 até o 21, são 10 versículos. E eu queria pedir para que Késia, se você estiver aí, Késia, você fizesse essa leitura aí, dos versos 11 até o 21, todo o restante do texto. Rafa, ouça. Beleza. Beleza? Késia, você pode fazer essa leitura? Tá me ouvindo? Oi? Oi, tá ouvindo? Oh, perfeitamente. Dos versos... Tá saindo som? Tá. Eu tô ouvindo. Dos versos 11 até o 21, o restante do capítulo. Viu o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue, e seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos de linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de pensar da furiosa ira de Deus o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então viu um anjo em pé no sol. Gritava para as aves que voavam no ponto mais alto do céu: Venham, reúnam-se para o banquete que Deus preparou. Venham e comam da carne dos seios generais e dos fortes guerreiros, dos cavalos e de seus cavaleiros, de toda a humanidade, escravos e livres, pequenos e grandes. Depois vi a besta e os reis da terra, e seus exércitos reunidos para lutarem contra aquele que montava no cavalo e contra seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que fazia sinais em seu nome. Sinais que enganaram todos que haviam recebido a marca da besta e adoravam sua estátua. Tanto a besta como o seu falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Todo o seu exército foi morto com a espada afiada que saía da boca daquele que montava no cavalo branco. E todas as aves se fartaram com a carne dos cadáveres. Bom, gente, a partir daqui do verso 11, a gente vai ver agora 2 ceias, certo? A celebração de 2 ceias. Uma ceia que é feita com a noiva do cordeiro e a segunda ceia, ou seja, o segundo jantar, que a gente vai ver já a partir do verso 17 desse capítulo. É bem interessante isso. Vamos iniciar no verso 11, como Késia leu, que diz: Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Gente, você sempre vê o atributo de justiça, da justiça de Deus sendo exaltado, certo? A partir de agora a gente vai ver a terceira parte do capítulo, que é: os céus se abrem para a vinda triunfal do noivo. E aí as consequências dessa vinda, certo? Quem é esse que estava sentado? A gente vai ver agora a descrição do noivo que vem sentado em um cavalo branco. Acredito que vocês lembram que a gente já viu essa questão de cavalo branco quando a gente leu os selos, certo? O primeiro selo diz que saiu um cavalo branco e saiu vitorioso e para vencer. E aí há uma interpretação sobre esse cavalo branco lá do primeiro selo, que alguns acreditam ser esse cavalo branco o evangelho, certo? Que saiu vitorioso e para vencer. Ser o próprio Jesus Cristo, mas a gente não encontra paralelo, porque a forma daquele cavalo do selo é diferente da descrição desse cavalo branco daqui, do capítulo 19. E o Espírito Santo, né? Essa já é uma teoria da teóloga Janaína Cavalcante, que acredita que aquele cavalo branco que saiu vitorioso para vencer é o próprio Espírito Santo, certo? Isso é na nossa visão dessa leitura não linear do texto. Quando a gente vai para outras
visões, como por exemplo a visão dispensacionalista, eles acreditam que esse cavalo branco do primeiro selo é o próprio dragão, é o próprio diabo, certo? Só que eu não entendo como é que o diabo sai vitorioso e para vencer. Mas é só para fazer essa distinção, que aquele cavalo branco do primeiro selo não é o mesmo cavalo branco desse. Nesse, de fato, o texto mostra claramente que quem está sentado sobre ele é o próprio Jesus Cristo, que se chama fiel e verdadeiro, e que vem para julgar, certo? E os seus olhos eram como chama de fogo. Ninguém pode escapar ou se esconder do Senhor. Quando a gente lê o Salmo 39, todo o Salmo 39, ele é fantástico, ele é lindo. A gente vê o salmista dizendo no verso 8, se eu subir aos céus, lá está tu. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também estás. Ou seja, olhos como chama de fogo demonstram essa onisciência de Deus em que ele consegue e ele vê todas as coisas. Ninguém há na terra, ninguém há no céu, ninguém há nas profundezas que possam se esconder do olhar e da onisciência de Deus, que tem os seus olhos sobre todas as coisas, certo? E os muitos diademas que haviam na sua cabeça, eu não vou entrar na ideia de diademas, porque a gente já estudou o significado de diademas, que traz essa ideia de vitória, de triunfo e de domínio, certo? Essa é a ideia desses diademas que há sobre a cabeça desse noivo. E tinha um nome escrito, certo? E ninguém sabia qual era esse nome. Na teologia, nós chamamos isso de inescrutabilidade, que significa que Deus ele é inescrutável, ele é imensurável, inencontrável e impossível de ser inteiramente entendido. Certo? A inescrutabilidade de Deus demonstra o quão grandioso Deus é. Isaías 40, 28, ele diz isso assim, ó. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem cansa nem se fatiga, é inescrutável no seu entendimento. No Salmo 145, 3 diz assim, grande é o Senhor e muito digno de louvor. E a sua grandeza é inescrutável. Mas um dos textos mais lindos é o texto de Romanos 11:33, que diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Romanos 11:33. Então, esse nome escrito que ninguém sabia fala justamente disso. Deus, ele é inescrutável, insondável. Quem conheceu a mente do Senhor? Os únicos seres que conhecem Deus na sua inteireza são as três pessoas da Trindade. A dança da Trindade faz com que um conheça o outro de forma inteira e completa. Até nós, na eternidade da eternidade, por mais que passamos toda a eternidade diante de Deus, ela não será suficiente para conhecermos Deus em sua totalidade. Então, é isso que significa dizer que ele tem um nome escrito que ninguém sabe senão ele mesmo. A dança da Trindade. Somente ele conhece o Pai conhece o Filho conhece o Espírito conhece o Pai, que conhece o Espírito, que conhece o Filho. Eles sim são totais e completos em si. Eles se conhecem. Então, essa é a ideia do nome. Não é uma tatuagem, como algumas pessoas dizem. Estava vestido de vestes tingidas de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Gente, vestes tingidas de sangue não é o sangue que ele verteu na cruz do Calvário, certo? Esse sangue vertido na cruz do Calvário, Cristo já recebeu uma nova veste. Ele já tem uma nova veste. Ele tem apenas as chagas, as marcas dos pregos, como ele falou lá para... Quem foi que duvidou, meu Deus? Eita! Tomé, né? Tomé viu as marcas dos cravos nas suas mãos e no seu lado.
Então, não havia mais sangue nas suas vestes. Então, essas vestes tingidas de sangue não é o sangue dele derramado. E que sangue é esse? Nós veremos mais adiante, certo? E ele se chama Palavra de Deus. Isso é muito usado por João. Ele é o Logos, ele é a Palavra de Deus. O próprio autor já havia identificado Jesus como sendo esse verbo de Deus no seu evangelho, lá em João capítulo 1, verso 1. Então essa é a mesma palavra onde tudo foi feito por seu intermédio e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Logos de Deus, ele é a Palavra de Deus. E aí o autor continua. E seguiam-no os exércitos dos céus, também em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Lembre-se, esses exércitos dos céus são os anjos e os eleitos de Deus, aqueles que foram chamados, que eu mostrei antes da fundação do mundo. Ou seja, a igreja do Senhor, certo? Todos aqueles que morreram no Senhor e que já gozam nos céus de sua presença, desde Abel até o último que morrer no Senhor antes de sua vinda triunfal, como diz o apóstolo Paulo, né? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele na sua vinda. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos de forma nenhuma os que dormem, porque os que dormem retornarão com ele nos céus, montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, puro e branco. Certo? Que são as vestes dos santos que receberam do próprio Deus por meio dos atos de justiça praticados por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ok? E aí o texto permanece dizendo no verso 15: E de sua boca saiu uma espada aguda, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele é o mesmo que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Espada aguda. Os inimigos de Deus provarão do cálice da sua ira. Porque enquanto para nós, igreja do Senhor, ele é um noivo amoroso que nos dá vestes novas, para o mundo e para os seus inimigos, ele é um leão enfurecido, pronto para julgar. E aí diz, ele mesmo vai pisar o lagar do vinho do furor. Ele vem com a espada afiada, que não é o evangelho, e sim as palavras de julgamento para pisar os ímpios no lagar de sua ira, como vimos anteriormente, de forma gráfica e simbólica em Apocalipse 14, que dizia assim, e o anjo lançou a sua foice à terra, não sei se vocês lembram, e vidimou as uvas da vinha da terra. Quem são essas uvas? Os ímpios. E atirou-as num grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade. E saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Certo? A gente vê isso em Apocalipse 14, 19 e 20. E aí, quando a gente volta para o verso 15, ele não está voltando, não sei porquê, aqui, achei, foi. Quando a gente volta para o verso 15 não, para o verso 13, vestes tingidas em sangue. É no verso 15 que a gente vai entender que sangue é esse. É quando o próprio Cristo pisa no lagar do vinho de sua ira a todos os ímpios. Então, o sangue pelo qual as suas vestes estão manchadas é o sangue de todos os ímpios, os quais receberão da sua ira e do cálice do seu furor no dia do juízo final, no dia que ele voltar. E é tão gráfico isso, né, que diz assim, ó, o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos. Não sei se vocês lembram que eu falei, freios do cavalo, a altura é de em torno de 1,20 m. E esse espaço de 600 estádios, de 1.600 estádios, é mais ou menos um espaço de 320 a 360 quilômetros de extensão.
Então, é como se esse sangue preenchesse todo esse espaço de 360 quilômetros na altura de 1,20 m. Graficamente, isso é mostrando o poder e a ira de Deus que há de ser derramada na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É esse o sangue que está manchando as suas vestes. E o verso 16 diz: e o manto de sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Não há ninguém que se compare ao nosso Deus, como de Jeremias 10:6. Eu não vou ler o texto de Jeremias 10:6, mas é só para vocês saberem que ele reina, que ele é Senhor, que ele é soberano sobre todas as coisas. E o verso 17 diz: e vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Lembra que eu falei de 2 ceias? A primeira ceia é a ceia das bodas do Cordeiro. É a ceia em que nós iremos participar. Mas há uma ceia que vai ser terrível, que é a ceia do nosso grande Deus. Certo? Mais uma vez, o autor faz um contraste entre a ceia das bodas do Cordeiro e a ceia da justa ira de Deus que será derramada sobre os ímpios, trazendo essa ilustração de quão terrível será aqueles dias. Olha o que é que o anjo faz. O anjo convoca as aves do céu para se alimentarem dos corpos dos cadáveres de todos os inimigos de Deus. E quem são esses cadáveres? Aqueles cadáveres que foram pisados no lagar da ira do Cordeiro. Aqueles mesmos cadáveres que mancharão e salpicarão as vestes do Cordeiro a partir da sua ira. Quem são esses cadáveres? Quem são essas pessoas? Para que comais. Aí ele diz: a carne dos reis, a carne dos tribunos, dos fortes, dos cavalos, dos que sobre eles se assentam, a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Gente, todos aqueles que não têm seu nome escrito no livro da vida, sem distinção de cor, de sexo, de classe social, de nacionalidade, todos eles serão pisados no lagar da ira de Deus e servirão de alimento para essas aves. Essa é a grande ceia de Deus, certo? É esse momento em que Deus se deleitará de fato com a justiça dele sendo exercida sobre toda a impiedade. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Beleza? E aí, o verso 19, ele diz: beleza. E vi a besta. Janaína está rindo de mim. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Ou seja, a miríade de anjos que virão juntamente com o Senhor. Gente, é necessário a gente entender que esse texto está se referindo à batalha do Armagedon, certo? Que é uma batalha final. E essa batalha ela não vai se dar no espaço físico, como a ideia dispensacionalista descreve, que vai ser lá no Vale de Megido, em Israel, em que todos os exércitos do mundo, com tanques de guerra, com armas de destruição, com bombas atômicas, mirarão os seus canhões para o céu para tentar destruir Jesus Cristo. Gente, isso é impensável, né? Imagina aí, o mundo todo reunido, apontando seus canhões para o céu, dizendo: Jesus, pode vir, que a gente está preparado. Não é isso, gente. Essa batalha do Armagedon nada mais é do que a prova do triunfo do nosso Senhor ao destruir os seus inimigos, simplesmente com o sopro da sua boca. Isso é o significado dessa batalha. Essa batalha final que foi estabelecida lá no início, em Gênesis capítulo 3, quando diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e os seus descendentes. Isso é o ápice dessa batalha que iniciou lá no Éden. Esse é o momento em que aquela batalha finaliza.
E finaliza, gente, não é com tanque de guerra, não é com bomba, não é com tiro, não é com nada. Porque todos esses inimigos serão plenamente destruídos pelo sopro que sai da boca do Senhor. Como diz Paulo em 2 Tessalonicenses 2,8. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus Cristo matará com o sopro da sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação de quê? Da sua vinda. Certo? Então, tudo isso faz parte dessa segunda ceia, a ceia de Deus. E aí, dois inimigos serão colocados agora no verso 20. A besta foi presa e com ela o falso profeta. Não fala da grande meretriz porque ela já caiu, ela já foi derrotada, ela já foi destruída. E aí aqueles em quem ela estava montada, que é a besta e o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou aqueles que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem, esses dois inimigos foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. O julgamento final dos inimigos de Deus que anteriormente havíamos visto, né, com a queda e a derrota da meretriz, que se assentava sobre a besta. Agora vemos o julgamento final das bestas, né, das duas bestas, que serão lançados eternamente no lago de fogo e enxofre, que a Bíblia mesmo descreve como sendo a segunda morte. E por fim, gente, capítulo 21, o verso 21 do capítulo 19 diz: e os demais, que demais? Todos aqueles que restaram, né? Foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, como vimos anteriormente, uma espada afiada que sai da sua boca. E todas as aves dos céus se fartaram de suas carnes nessa segunda ceia, que é a ceia de Deus. A besta e o falso profeta serão lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, que é o destino eterno de todos os fiéis. Aparentemente, esses dois inimigos serão lançados primeiro. Serão eles os primeiros a sofrer o tormento do lago de fogo e enxofre. Os demais aliados serão mortos com a espada que sai da boca de Cristo, e este vitorioso. Gente, o que é que a gente aprende nesse capítulo, gente? Esse capítulo é fabuloso. Esse capítulo é lindo porque ele demonstra que Cristo triunfa, que Cristo é Senhor, que Cristo não está, que as coisas não estão fora do controle dele. E aí eu pergunto a vocês, de que ceia vocês querem fazer parte? Vocês querem fazer parte da ceia das bodas do Cordeiro e se sentar ao lado dele e saborear com ele a vitória e o triunfo desse Jesus Cristo, que veio primeiro como servo e que deu sua vida em favor de muitos? Ou você quer ser parte da ceia em que você mesmo será comido pelas aves do céu? De que ceia você quer fazer parte? De que grupo você quer fazer parte? Eu venho dizendo desde o início que a gente começou a estudar esse livro. Só há dois grupos de pessoas no mundo, certo? Aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e aqueles que receberão a justa ira de Deus no grande dia do Senhor. De que grupo você quer fazer parte? De que grupo você faz parte? Amém? Que esse capítulo 19 possa nos ensinar isso, certo? Possa nos trazer esta lição de que só há dois grupos no mundo, só há dois grupos de pessoas. Vão haver duas ceias. E de que ceia você quer fazer parte? Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu não preparei perguntas. Eu queria ter preparado perguntas, mas eu não preparei. E vou deixar gravado para quem quiser ver depois, assistir. Você não parou, não foi? Hã? Não parou, não. Parou, não. Não parou, por algum motivo. Chegou Então, gente, aqui uma mensagem dizendo que o tempo estava ilimitado. acabando. Foi? Não, foi. Diz Chegou aqui, dizendo- essa reunião não tem mais limite de tempo. Não tem Foi, mais Chegou limite para de mim tempo. também. E é. Que coisa boa. Então, gente, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta referente ao capítulo 19. Não, tenho pergunta não. Não, né? Alguém tem Não. pergunta? Tem pergunta, Cibele? Qual foi quando falou em relação às aves do céu?
Hum. É em relação a, tipo, como se fosse um simbolismo. Eu sei que é o simbolismo, que é só uma referência. Uhum. Mas tem algum significado? Sabe o que é? Sabe se não? Você percebe que é os próprios anjos que convocam essas árvores do céu para fazerem parte dessa boda, né, desse jantar que é o jantar do próprio Deus. Mas todo o livro de Apocalipse ele precisa ser entendido de forma simbólica, certo? Nada disso é literal. O livro de Apocalipse não pode ser lido de forma literal. Se a gente for ler isso de forma literal, você imagina um mar de sangue cobrindo 360 quilômetros de extensão, com a altura desse sangue de 1,20 m. Então, é literal, para mostrar a voracidade como a ira de Deus será derramada sobre a terra. Como isso vai ser de forma... como essa ira vai ser derramada de forma intensa sobre todos os ímpios. E a ideia de aves do céu comerem dessa carne é justamente para fazer esse contraste entre aqueles que serão salvos e selados e participarão das bodas do Cordeiro com festa e alegria, e aqueles que não foram selados pelo Cordeiro, que participarão sim desse momento da ira de Deus com dor, com choro e com ranger de dentes. E isso ainda não é a pior parte. Isso é só a primeira morte, porque todos eles ainda experimentarão da segunda morte, que é serem lançados no lago de fogo e enxofre. Entendeu? Então é só uma forma, é uma imagem gráfica. Por isso que eu sempre digo, imagem gráfica. É só para você ter ideia de como vai ser terrível aquele grande dia. Ah, entendi. Obrigada. Entendeu? E, Érica, tem alguma pergunta, dúvida, questionamento? Não, Rafa, eu não. Não, senhora? Queria dizer que esse versículo 18 foi forte, viu? Eu fiquei, 18. caramba, meu amigo. Para você ter ideia. E uma das coisas que o versículo 18 demonstra é: não há nenhum tipo de distinção. Reis, pobres, livres, escravos, não tem classe social, nada. Todos receberão do juízo de Deus, certo? Então, aquela ideia de que, porque é pobrezinho, algumas pessoas têm essa ideia, né? Ah, fulano é pobre, então fulano vai receber o favor de Deus. Não. Todos, de forma igual, receberão a justa ira de Deus se não estiverem seus nomes escritos no livro da vida. Késia? Alguma dúvida? Nem te ouvi. Não? Vixe, como tá longe. Então, gente,